No vídeo de hoje eu quero ensinar para você a técnica que eu utilizo para poder criar qualquer template usando HTML e CSS. Se você prestar bem atenção no padrão de desenvolvimento, na técnica que a gente utiliza, fatiando o layout, que você já vai entender daqui a pouco, você vai conseguir copiar sites que você acha bonito, pegar referências, talvez em sites de design, para você criar um componente seu próprio, uma página sua, ou até mesmo receber um template lá da equipe de design da sua empresa e conseguir transformar aquilo em um site real com os códigos. Vai ser muito legal essa aula, vai ser um guia definitivo que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então, para essa nossa aula, pessoal, nós vamos usar como base o template ou site aqui do G1, né? G1.globo.com, um site muito conhecido de notícias. Primeira coisa que você precisa para aplicar a técnica que eu vou te ensinar hoje é treinar o seu olho, treinar o seu olhar como desenvolvedor para ver a página em seções e em elementos. Dessa forma, fica muito mais fácil de você fazer a construção. Eu gosto de chamar isso de fatiar o site. Então, para te mostrar essa ideia, o que nós vamos fazer? Eu bati um print screen aqui dessa tela, joguei aqui no Microsoft Paint, um grande sistema de imagens, só que não, né? O Paintbrush. E aí aqui a gente vai fazer alguns desenhos na tela para você ver. Então, temos aqui o template ali da tela inicial do G1. Primeira coisa que eu faço, separa ela em fatias ou em linhas. Imagina que cada seção do seu site é como se fosse uma linha, uma área que você vai ter que trabalhar. Então eu vou pegar aqui o quadrado, né? Só para você entender, eu vou pintar aqui da cor de azul. Então veja só, a gente tem uma primeira linha, uma primeira área, que seria essa daqui do topo. Concorda comigo? Essa seria uma primeira seção do nosso site. Aí eu teria uma segunda seção do nosso site que seria essa aqui na continuação, essa parte em vermelho. E ainda teria uma terceira área aqui, ó, que seria essa área principal, onde a gente tem aqui a parte de notícias e, claro, continuaria aqui para mais partes aqui embaixo. Mas repare que eu tenho três seções principais. Então a primeira coisa que você precisa fazer é fatiar o seu código, a sua página que você está tentando fazer, o template, a imagem, o layout, dessa forma, em linhas horizontais, né? Quer dizer, que vai pegar toda uma área, uma extensão até o final da sua tela. E aí você começa criando essas seções lá no seu HTML, no teu CSS. Então eu estou aqui já com o meu VS Code aberto aqui, com um HTML simples e um CSS vazio aqui, para a gente começar a codificar, certo? Então, ó, a gente tem ali a primeira seção e essa segunda seção, certo? E depois a área aqui onde a gente vai ter as notícias. Então vamos fazer essas seções. Ó. Eu posso fazer assim usando divs mesmo, né? Não vou estar usando aqui o HTML semântico, mas a gente poderia criar uma section, um nav, dependendo do contexto, né? Se você quiser entender mais sobre HTML e CSS profundamente, a gente tem aqui no canal esses cursos de forma totalmente gratuita para você assistir. Então a primeira div que eu vou fazer assim, ó, topo, que vai ser essa daqui, ó, essa área aqui, eu vou chamar de topo. Aqui eu vou chamar de área G1, tá? Essa vermelha. Então tem o topo, eu vou chamar de área G1, que vai ser aquele menuzinho vermelho. E eu tenho aqui uma área que eu vou chamar de área de capa, área capa, que vai ser tipo as capas das notícias, né? As notícias principais que seriam essa área. Então eu fiz as três seções, ó, área topo, aqui é a área G1 e aqui a área capa. Você pode dar o nome que você quiser, né? No caso aqui eu vou dar esses nomes de classe aqui para facilitar, porque eu acho que é mais fácil de eu entender o que é cada coisa. Agora, pessoal, o que você vai fazer? Você vai colocar essas seções aqui, sempre levando em conta a seguinte sequência. Você precisa definir qual que vai ser a largura da área e também a altura dela, né? Então você vai ter o width, que é a largura total, e também a altura que você quer que esse componente tenha. Alguns componentes a gente coloca uma altura fixa.
Outros componentes a gente pode colocar uma altura variável, mas a largura geralmente a gente define de forma fixa, certo? Então vamos lá, vamos fazer essas áreas aí. Então primeiro eu só vou colocar aqui que o corpo da nossa página vai ter margem 0, né? Só para a gente deixar tudo grudadinho nos cantos. E aí vamos fazer a nossa primeira área ali, que seria o nosso topo, né? Só para a gente manter o padrão, eu vou chamar de área-topo, né? Porque a gente está criando áreas aqui, para ficar mais semântico, mais fácil de você entender do que a gente está fazendo. Então, vamos fazer a área topo. Essa área topo, então, a gente vai ter que fazer a largura total dela e a altura. Então, a gente pode colocar assim, ó. Vou colocar aqui, a largura vai ser de 100%. Esse 100% é o 100% do tamanho da tela, né? Você pode também colocar aqui 100 VW, né? Que é View Width, quer dizer, a largura total. Você também pode colocar assim, ou 100% também vai funcionar, certo? E aí, a gente vai colocar uma altura. Uma altura aqui que eu vou colocar de uns 40 pixels, que eu acho que é suficiente. Vamos rodar isso aqui com Live Server. Então, eu vou lá embaixo. O meu já estava até inicializado antes dos meus testes. Você vai lá e dá um Go Live. Isso aqui é uma extensão que a gente tem instalada aqui no VS Code. Se chama Live Server, né? Então, eu vou rodar aqui o Go Live. E aí, a gente abriu a nossa página em branco aqui. Aparentemente, não tem nada, né, pessoal? A gente colocou aqui, ó, a largura 100% e a altura 40 pixels. Mas ali na hora de ver, a gente não enxerga nada. Por quê? A gente vai precisar usar algum tipo de propriedade CSS de referência para a gente enxergar a área, né? Pode ser uma cor de fundo, pode ser uma borda, alguma coisa que a gente consiga enxergar aquela área, né? Como a gente fez aqui no Paint, tá vendo que a gente fez uma bordinha azul para a gente saber aquela área? Então a gente poderia colocar aqui, ó, border, vou colocar aqui de 2 pixels, solid blue. Fazendo isso, olha só que legal, a gente vai conseguir enxergar a área. Então, dessa forma, é como se a gente tivesse entendido que a gente tem uma primeira seção, que é essa área aqui de cima. Vamos fazer um cinzinha claro aqui, ó, para a gente dizer a cor do fundo. Então, a gente pode colocar aqui um background. A gente pode colocar aqui um branco, inicialmente, FFF, 3 Fs é um branco. E a gente pode colocar um pouquinho mais cinzinha, ó, F0, 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 né? Vai ficar um cinzinha clarinho. Ó lá, tá vendo? Ficou um cinzinha. Agora, se eu tirar aqui a minha borda azul, se eu comentar ela, Ctrl ponto e vírgula, ele comenta um item, né? Ctrl ponto e vírgula, comenta, descomenta. Se eu comentar ela, voltar ali, ó, você vai reparar que eu tenho aqui a areazinha do menu. Olha lá, ó, tá vendo? Eu fiz aquela área de cima, legal? Vamos fazer a próxima área, que é essa área aqui de baixo, vermelhinha, certo? Então, a gente pode fazer ela. A gente tem aqui na sequência, ó, área G1, tá vendo? Então, vamos lá. Área traço G1. A gente pode colocar aqui, ela, se reparar, ela é um pouquinho mais larga que a outra, quase que o dobro do tamanho da outra, né? Então, a gente pode pegar aqui os mesmos tamanhos, só aumentar aqui um pouquinho mais, vamos colocar uns 60 pixels para a área G1. E o background, a cor do fundo, a gente pode colocar aqui um red, né, um vermelho. Apesar de que o do G1 não é bem o vermelho, é um pouquinho mais escuro, né? A gente pode colocar o tom aqui, ó, a gente pode escolher o tom que a gente vai querer. Eu estou usando aqui uma extensão do VS Code também que abre o Color Picker, né? Eu tenho também um vídeo aqui no canal que eu mostro todas as configurações que eu uso no VS Code. Vou estar deixando aí no card, né? Então, coloquei só um vermelhinho um pouquinho mais escuro. Olha lá. Beleza, dá para deixar um pouquinho mais claro, não vamos fazer exatamente igual, mas só para a gente chegar um pouquinho mais parecido. Show de bola. Vamos aumentar um pouquinho essa altura, vamos colocar aqui em 80 pixels. Ó, ficou o dobro do outro. Então, ó, repare que a gente está fazendo as seções, ó. A gente está construindo, ela é um pouquinho menor até essa parte ali do G1, né? Vou colocar aqui uns 70 pixels, vamos ver como é que fica, ó. Legal? Ó, bem parecidinho, né? Estamos fazendo no olho aqui, não vamos fazer exatamente igual, mas só para você entender o conceito. Fiz a seção. Agora a gente quer fazer a área aqui, ó, que a gente delimitou, ó, que vai ser a área aqui do Hero, né? Então a gente pode colocar aqui, ó, a área capa, né? A área capa que a gente chamou. A gente também às vezes chama isso aqui de Hero, tá? Essa área onde vai ter uma chamada principal. Área capa, vamos colocar que a largura vai ser de 100%.
A altura dele, o height, a gente pode colocar 200 pixels. E o background a gente pode colocar até um gray aqui por enquanto, um cinza, só para a gente enxergar melhor essa área. Ó, ficou muito pequena, vamos aumentar o tamanho disso aqui, vamos colocar 600. Aí, ó, já ficou legal. Ele pode ser um pouquinho menor, 500 pixels. Legal? Então, olha só que interessante, pessoal. Nós fatiamos o nosso site nas seções onde vão ser colocadas as coisas dentro. Então, a primeira parte é você fatiar ele nessas seções. Eu digo seções fatiadas no sentido horizontal. Eu acho que essa é a forma mais fácil de você fazer. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o conteúdo dentro de cada uma dessas seções. Então, vamos voltar lá para o Paint. Nós estamos aqui com a seção 1, certo? Que é essa seção de cima. Dentro dela, repare o seguinte, a gente vai ter uma área onde vai estar englobado os nossos itens. Então, eu poderia fazer aqui dentro, ó, vou colocar uma cor diferente, uma área onde a gente vai ter os nossos itens. Ó, vou colocar em verde, aqui dentro. Repare que essa área, ela está como que se fosse dentro de uma caixa, né? Uma área que é como se fosse uma caixa, no sentido de que a gente vai ter um espaçamento aqui, desse lado, ó, a gente tem espaço aqui e tem espaço aqui desse lado também. Então, a gente tem como se fosse uma caixa onde vão estar embutidos os nossos elementos com espaçamentos para as laterais, que seriam a nossa seção, certo? Então, eu vou chamar aqui, só para a gente entender, de caixa dos menus, certo? Para tudo isso, esses nomes que eu estou dando, é para ficar mais fácil de você entender, certo? Então, eu vou dar aqui uma div com a classe caixa menus. Então, a gente pode fazer essa área da caixa dos menus logo aqui abaixo da nossa área do topo. Então, eu posso fazer assim, ó, caixa menus, e a gente pode colocar que ela vai ter, olha só, repare, essa caixa menus, ela vai ter que ter um espaço aqui e um espaço aqui uniforme, tá vendo? Então, a gente pode colocar uma margem inicial aqui de, vamos supor aqui, ó, parece que ele está sobrando uns 10% aqui e uns 10% lá. Vamos ver como é que vai ficar? A gente pode colocar que a largura vai ser de 90%, certo? Na verdade, se for 10% aqui e 10% aqui, isso significa que essa área do meio aqui, ela tem 80%, né? Então, a gente pode colocar aqui, ó, 80%. Vamos colocar que a altura dela vai ser a mesma, né? Ela vai ter a altura que tem aqui a nossa área do topo, então ela vai ser 40 pixels. E a gente vai colocar aqui uma borda verde, border 2 pixels solid green, só para a gente enxergar essa área ali dentro do nosso projetinho. Então, ó, tá mostrando aqui para nós a areazinha em verde, eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas ela não está centralizada. Aqui, ó, a gente vê que ela está bem no meio da nossa página, certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar aqui, ó, um margem alto. Quando você coloca um margem alto, ele vai como que alinhar ela, centralizando, dando margem tanto para a esquerda como para a direita de forma uniforme. Como ela tem 80% do tamanho em relação aqui à área do topo, que é de 100%, ele vai colocar ele no meio e vai sobrar as margens nas laterais. Olha lá, tá vendo? Ó, nossa área como ficou aqui, ó. Olha só que show de bola. A gente já consegue enxergar. Deixa eu pintar isso aqui de verde mesmo. Vou colocar aqui um background green, só para a gente enxergar aqui, ó. Ó lá, tá vendo como ficou a área onde vai ficar os nossos menus? Na verdade, se a gente for olhar aqui, ó, ele é um pouquinho menor ainda. Então, a gente pode diminuir mais ainda. A gente pode colocar aqui como se fosse uns 70% essa área dos nossos menus. Ó, já ficou mais parecido com o que a gente tem lá da área do G1, certo? Ó, a área onde vai ficar os nossos itens lá. Eu coloquei aqui o background só para a gente enxergar de uma forma mais fácil. Mas a gente pode deixar aqui uma borda. Vou colocar assim, ó, border, um px solid green, só para a gente enxergar aqui a nossa areazinha, beleza? Agora, dentro dessa área aqui, que a gente já fez, essa nossa caixa aqui dos menus, a gente vai ter praticamente dois elementos aqui. A gente vai ter o menu à esquerda e o menu
à direita. E repare que eles estão colados nos cantos, certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente vai ter aqui, ó, vamos fazer em amarelo agora. Ó. A gente tem aqui, ó, a área do menu aqui à esquerda e o menu à direita. E eles estão cada um nos seus cantos, tá vendo? Agora, então, a gente pode fazer esses elementos aí, ó. Então, dentro da nossa caixa dos menus, a gente pode fazer uma div com a classe menu esquerda. E a gente pode fazer o menu direita, certo? Colocando esses nomes para ficar bem simples de você ir acompanhando. Então, dentro do menu esquerda, a gente pode colocar os links que a gente vai ter ali, né? Ó, vamos pegar esse conteúdo, eu já deixei aberto aqui, ó. Vou copiar esse texto e vamos colocar aqui dentro do nosso menu à esquerda, né? Vamos só alinhar esse daqui e aqui vamos colocar os links. Então, um A, href apontando para lugar nenhum. Vamos colocar aqui dentro esse link. Vamos colocar para cada um deles aqui um linkzinho desses. Abertura e fechamento. Só ajeitar aqui. Beleza, então nós temos as escritinhas do nosso menu à esquerda. E agora, ó, ele está lá dentro da nossa caixa de menus, tá vendo? Beleza. E agora a gente precisa fazer as escritinhas da direita, assine já e conta Globo, certo? Então vamos lá. Vamos pegar dois links desse aqui. Vamos colocar aqui no nosso menu à direita. Assine já. E como é que é o que estava lá? Conta Globo. Conta Globo. Certo? Então, se a gente olhar agora, olha lá como é que está ficando. Está ficando dessa forma aqui, ó. Ficou um bololô de links. A gente vai precisar organizar eles aqui dentro da nossa caixa de menus. Então, para a gente alinhar, fazer alinhamentos dentro de elementos, nós vamos ter que definir um tipo de display, ou como que aqueles elementos vão se comportar dentro daquela seção, daquela área. Então, lá na nossa caixa de menus, aqui, ó, a gente pode colocar aqui o tipo de display que nós vamos querer trabalhar. E o display que a gente usa para ter questões de alinhamento de forma muito fácil é o display do tipo Flex, o Flexbox. Ele te dá controle total de alinhamento e posição, tanto na horizontal como na vertical. Então eu coloco o Display Flex. Colocando o Display Flex, você já vai ver que os links eles já ficaram todos um do lado do outro, certo? Porque a gente está, por padrão, quando a gente coloca o Display Flex, tendo já a direção dos elementos alinhados em linha. Então a gente tem aqui, ó, um Flex Direction chamado Row, que seria em linha. Isso aqui já é o padrão, mas é como se ele estivesse colocando essa propriedade aqui, que é para ficar tudo alinhado. Agora, pessoal, olha que interessante. Para que esses elementos fiquem alinhados bem no meio aqui da minha área da caixa de menus, eu posso usar um recurso, uma propriedade do Display Flex para dizer que eu quero um alinhamento bem no centro do meu elemento onde estão contidos esses nossos links. Então, eu posso colocar aqui, ó, o Align Items como sendo Center. Eu quero alinhar no sentido, Align Items é nesse sentido assim, né? De cima para baixo, no eixo X, né? Os nossos itens. Então, repare, olha só, ele ficou bem no meio agora, bem certinho aqui do nosso caixa de menus. Olha só que legal, ele ficou bem alinhadinho aqui dentro desse elemento. Então, você vai percebendo que como você vai fazendo as seções, separando elas de forma fatiada, fica mais fácil de você ir enxergando e ir fazendo essa construção. Para a gente ver também a área aqui, pessoal, para ficar igual ao que a gente está fazendo aqui, ó, que está em amarelinho aqui os nossos elementos, vamos também criar aqui, ó, aqui o nosso menu à esquerda e o nosso menu à direita, certo? Então, logo abaixo da caixa de menus, eu vou fazer assim, ó, menu esquerda. Vamos colocar aqui uma borda de 1 pixel sólida amarelo. Opa. E o nosso menu à direita nós também vamos fazer dessa forma aqui, certo?
Ó, então a gente está vendo agora os elementos ali, ó, separadinhos, tá vendo? Eles estão contornadinhos. Para que esse elemento fique para esse canto e o outro elemento fique para o outro canto, o flex, o display do tipo flex, o flexbox, ele tem uma propriedade que vai fazer isso, que se chama justify content. Como a gente quer que os elementos dentro aqui da nossa caixa de menus, que tem display flexível, como que a gente quer que eles se comportem aqui dentro, agora nesse eixo aqui, o eixo Y, né? Ou melhor, antes eu acho que eu falei o contrário, eu nunca sei qual que é o X e qual que é o Y, mas você entendeu, nesse sentido aqui, né? Horizontal. Antes a gente estava trabalhando na vertical, agora vamos fazer na horizontal. Então a gente pode, aqui na nossa caixa de menus, fazer que, ó, justify content, como vai ser o alinhamento. Deixa eu até passar o mouse aqui em cima para ver o que ele fala. Alinhamento, tal, no eixo. Tá, não ajudou muito aqui a descrição. Mas a gente vai usar agora um tipo de display aqui do Justify Content que se chama Flex Space Between. Space Between, ele é uma propriedade que vai fazer um espaçamento uniforme entre dois itens. Então, quando a gente tem quantos itens você tiver ali dentro, não só dois itens, é quantos itens você tiver, ele vai fazer um espaçamento uniforme. Quando a gente tem dois itens, o que ele faz é colocar um item para a esquerda, extrema esquerda, e o outro item à extrema direita. Então ele já vai fazer essa separação de forma perfeita aqui. Vai colocar um elemento para um canto e outro elemento para o outro canto. Legal? Então olha só o que a gente fez. A gente fez uma área principal, fatiamos as linhas das seções. Depois dentro dela a gente colocou uma caixa, uma área, um container, onde ia ficar os itens. Depois nós colocamos dentro os itens com os links. E aí então separamos o comportamento de um para o canto e outro para o outro, usando o display do tipo flex. Legal? Agora, pessoal, o que a gente precisa fazer é a estilização dos nossos links, né? Então a gente pode colocar aqui, ó, no caso aqui dos nossos links, a gente pode colocar uma classe aqui genérica, que eu vou chamar de link. Vamos colocar para todos eles essa classe. E aqui a gente pode aplicar alguns estilos. Então aqui no nosso link a gente vai fazer que o text decoration dele vai ser none, quer dizer, nenhuma decoração de texto. Vamos voltar lá, ó. Já não ficou nenhum tipo de sublinhado, nem nada do tipo, né? A gente pode fazer a mesma coisa lá para esses outros links, colocar essa mesma classe aqui. Ó, aí não vai ficar o sublinhado. E aí aqui a gente vê que eles têm cores diferentes, cada uma tem uma cor. E também repare que eles têm espaçamento entre eles, tá vendo? Uma margenzinha de um para o outro. Então a gente pode fazer aqui, ó, dentro desse nosso link, uma margem do lado direito um pouquinho, né? Então a gente pode fazer assim, ó, margem traço right, margem à direita. A gente pode colocar que vai ter uns 5 pixels, só para ele dar uma afastadinha. Ó lá, aí afastou cada um deles. Vamos colocar um pouquinho mais, 10 pixels. Ó, aí ele deu uma afastadinha de um para o outro. Um pouquinho mais ainda, 15 pixels. Vamos ver como é que vai ficar. Ó, já deu uma afastadinha lá. A gente pode ver como é que fica aqui. Ficou legal. Aí a gente pode colocar aqui, né, só para a gente deixar isso aqui um pouquinho mais legalzinho, uma fonte. A gente pode ir lá no Google Fontes. A gente pode pegar uma fonte aqui básica. Vamos pegar essa aqui, Robotu, que é uma bem básica. Pegar fonte, pegar código embedado. A gente pode copiar aqui o link da fonte, colocar lá na nossa referência aqui em cima, ó, no nosso HTML. Botar aqui o Robotu. E aí a gente pode colocar esse tipo de fonte aqui lá no nosso body da nossa aplicação. Então toda a nossa página vai ter essa fonte. Olha lá, já ficou com uma fontezinha bem mais simpática, bem mais legal, né, pessoal? E agora, cada um desses itens aqui, pessoal, eles vão ter uma cor diferente. Então a gente tem azul, vermelho, verde, laranja e tal, né? Então a gente pode criar aqui cores, ó. Vamos fazer algumas classes de cores, porque daí a gente mantém aqui a classe link, que vai
diz respeito à decoração do link, mas cores separadas. Então a gente pode fazer assim, por exemplo, blue. Aqui no blue a gente vai colocar um text, ou melhor, color, né? Que é a cor do texto, vamos colocar blue. Aqui na verdade não é bem um azul, né? Ele tem uma cor aqui, um azulzinho mais clarinho, um pouco assim, ó. Vou colocar esse tom aqui. Então a gente tem essa cor. Então se eu colocar essa propriedade agora blue aqui nesse primeiro menu, ó, ele já vai ficar azulzinho. Ó lá, show de bola. O próximo vai ser red. Então no red eu vou colocar aqui, ó, essa mesma cor que a gente tem no menu embaixo. Então aqui a gente pode colocar essa classe red. Show de bola. Aí o GE é verde, né? Então vamos lá. Green color green. Aí a gente pode colocar orange color orange red, né? Que seria um laranja mais forte. Então deixa eu colocar aqui, ó. Green orange. Olha lá, show de bola como é que tá ficando, né, pessoal? Vamos colocar aqui um rosa, Globoplay, pink, então. Pink. Tem um Deep Pink, isso, Deep Pink. Deixa eu colocar aqui pink. E deixa eu ver as últimas. Vai ser um azul mais escuro e guia de compras. Vamos colocar o azul aqui, repetir, só para a gente evitar a fadiga. Beleza, olha lá que legal, já ficou os nossos menuzinhos aqui, né? Bem show de bola, bem legal mesmo. E aí, pessoal, aqui, esses aqui que não tem nenhum texto, a gente pode colocar no link mesmo para ele ter a cor preto, ó, black. E aí já ficou preto ali, né? A gente pode colocar um íconezinho, né? A gente pode vir aqui no... Tem um site que se chama Material Design Icons, né? Na verdade agora é pictogrammers.com. E aí você pode colocar aqui, procurar, por exemplo, vamos ver, usuário, né? User. Vamos ver um íconezinho de usuário aqui. Aqui não ficou legal, não tem nenhum legal aqui. Deixa eu ver o Remix Icon, também é um site de iconezinhos legal aqui, né? User, vamos ver se ele tem algum de usuário aqui que a gente queira. Isso, tipo esse aqui, ó, User 3 aqui. A gente vai querer utilizar, né? A gente pode pegar aqui para copiar o SVG, que é o tipo de imagem vetorial. Vir aqui onde a gente tem a conta Globo. Vou colocar aqui esse SVGzinho. Opa, peguei aqui a minha cara sem querer. Ó, vamos ver como é que vai ficar aqui. Ficou gigantão. A gente pode estipular aqui o tamanho dele, né? A gente pode colocar aqui no estilo, ó, incorporado aqui mesmo nele, o edit de 20 pixels. Ficou muito grande ainda, vamos colocar 10 pixels. Ficou pequeno, vamos 15 agora. Olha lá, show de bola, né, pessoal? Bem legal mesmo. Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dele, que na verdade é a questão dos pixels que vai ficar legal. Aí, ó, joia. Beleza, pessoal. Bem massa, bem show de bola mesmo. Tá ficando aqui a nossa cópia do G1, né? Como a gente está fazendo aqui em cima. Olha só que legal. Bem legal, né? Aí, depois que você fez essa seção, por exemplo, a gente imagina que essa seção que a gente fez do topo já tá joia, já tá legal. Eu já fiquei satisfeito. Aí você começa a tirar as bordas e as guias que você usou, né? Então você pode procurar lá onde a gente tem, por exemplo, o nosso menu esquerda, que a gente tinha essa borda, né? A gente pode tirar.
Menu à direita, também posso tirar essa borda que era amarela, que era a minha guia. Olha lá, já saiu. Vamos tirar também da nossa área caixa menus aqui, que a gente tinha a borda de guia. E aí, olha lá, já saiu fora, já também aquilo ali. Legal? Bem interessante, né? Muito jóia mesmo. Vamos fazer mais essa sessão aqui para você ver se você entendeu como é o funcionamento. Você tem que entender o padrão de pensamento de construção, né? A sequência das coisas. Então, vamos fazer mais essa parte aqui, que daí você vai entender. Então, nós já temos essa seção aqui, que é a seção em vermelho ali, né? Que a gente tem aqui embaixo, que é a área G1, certo? Então, nós já temos aqui a nossa área G1. Agora, como que você faria? Para pensar um pouco, usando esse padrão que eu estou ensinando para você de desenvolvimento, como você faria para colocar esses componentes ali dentro? Pensa um pouquinho. Ah, é a mesma coisa que a gente teve ali em cima, ó. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, um verde, ó, eu vou ter a área onde vai estar contidos os nossos itens dentro. E concorda comigo que essa área aqui, ela está repetindo o mesmo tamanho do que tem lá em cima? Então, olha só que legal. A gente tem aqui, ó, caixa menus. O caixa menus, ele basicamente é essa área de caixa que a gente precisa estar trabalhando aqui dentro do nosso. É a mesma coisa que a gente tem ali em cima, a gente tem nesse daqui também. Então, a gente tem aqui o nosso caixa menus, certo? Então, a gente pode copiar ou a gente pode usar a mesma classe. A gente colocar aqui, ó, dentro, ó, uma div com a classe caixa menus, a gente já vai ter basicamente a mesma coisa. Só deixa eu voltar aqui então a nossa borda verde aqui para a gente enxergar. Olha lá como é que vai ficar. Ó, a gente tem basicamente a mesma área, certo? Agora, a única diferença é que essa caixa menus ela tem que ficar bem centralizada em relação à área vermelha que a gente tem aqui, que é a área G1, certo? Então, para a gente fazer o alinhamento desse elemento aqui dentro, a gente vai achar lá a nossa área G1. Cadê a nossa área G1 aqui? Vamos achar, ó, área G1. E nós vamos trabalhar com o display para a gente poder fazer o posicionamento ali dentro. O display vai ser do tipo flex e a gente pode colocar um align itens center para ficar bem centralizadinho. Então, agora repara, ó, a nossa caixa menus ficou bem no meio, bem centralizada em relação à nossa área G1 aqui. Show! Bem legal. Vamos continuar então vendo aqui como a gente fatiaria. Agora nós temos 3 elementos aqui que vão estar contidos dentro dessa nossa caixa menus aqui. Nós vamos ter aqui, ó, a parte de menu aqui nesse lado, no canto esquerdo, bem no canto. Nós vamos ter um outro item bem no meio e o outro item bem no outro canto. Tá vendo? Então, para a gente fazer esse tipo de alinhamento, nós podemos usar o mesmo tipo de conteúdo que a gente usou aqui em cima, que é o Justify Content Space Between, espaço entre. Porque repare que o espaço ele é uniforme, um item fica no canto, daí ele tem um espaço uniforme, centralizado fica um item, ele tem mais um espaço uniforme, no outro canto fica outro item. Então, a gente pode usar o display flex com o Justify Content como Space Between para fazer esse efeito dentro lá do nosso caixa menus, certo? Só que o que acontece? Esse nosso caixa menus aqui, pessoal, ó lá, ele já está fazendo esse comportamento. A gente já fez ele com space between dentro dele. Então, ele já está pronto, é só a gente colocar os itens. Então, eu posso colocar aqui uma div com a classe menu, que vai ser esse elemento aqui do menuzinho. Eu vou colocar uma outra div que eu vou chamar de logo G1 e uma outra div que eu vou chamar de busca. Certo? Que seriam relativos a esses 3 elementos que eu tenho aqui, ó. Menu, logo do G1 e busca. Certo? Então, vamos colocar algum conteúdo aqui dentro. Então, dentro do menu, vamos colocar aqui, ó, um íconezinho de menu. Vamos ver se a gente acha. Menu. Aí, tem esse íconezinho aqui. Vamos copiar um SVG dele. Vamos colar aqui dentro. Vamos só colocar que ele vai ter um estilo aqui, ó,
o tamanho dele vai ser de 20 pixels. Vamos ver se ele aparece já lá, ó, nosso menuzinho, beleza. Vamos colocar aqui logo depois escrito menu, certo? Beleza. Então, nós vamos ter que agora fazer o alinhamento. Ó. Repare que ele está desalinhado, o nosso SVG em relação ao nosso texto ali, né? Vamos colocar aqui, ó, vamos achar aqui onde é que a gente tem o modelo. Ele está bem alinhadinho, centralizado, né? Então, vamos fazer isso. Então, aqui a gente pode fazer a nossa classe menu. Logo abaixo aqui do área G1, menu. Vamos colocar primeiro que a cor de tudo que tiver aqui dentro vai ser white, tá? Vai ser branco. Ó, já ficou branco. E vamos fazer a gente enxergar essa área aqui colocando uma borda de 1 pixel sólida, yellow, para a gente ver ali onde é que está o nosso elemento. Para a gente enxergar, o nosso elemento está assim, ó. Vamos alinhar tudo isso aqui dentro, vamos dar um display do tipo flex. E aqui a gente pode colocar isso aqui como sendo um span. Vocês já vão entender por que vai ser importante não colocar só a escrita solta aqui dentro para a gente fazer o alinhamento. Ó. Se eu colocar o align items dele como sendo center, para alinhar nesse sentido aqui, ele já ficou alinhado. Ó. Então, esquece que eu ia falar. Deu certo. Eu ia falar que não ia ficar alinhado, mas no fim ficou. Então, esquece que eu ia falar. Vamos dar só uma margenzinha, então, aqui tá, ficou grudadinho, né, o menu. Vamos dar uma margenzinha aqui, ó, margem à direita. Vamos colocar de uns 10 pixels para ver como é que fica. Colocando o CSS aqui direto, para dar uma afastadinha. Beleza? Então, nós temos o primeiro item. O segundo item aqui, ó, eu vou colocar um strong aqui, ó. E a gente pode colocar também isso dentro de um H1, título 1. Vai estar escrito só G1. Olha lá, ficou G1, ficou bem lá no meio, né? A gente pode colocar aqui que esse nosso logo também vai ter, logo G1 vai ter a cor branco, tudo dentro, né? Então a gente pode fazer assim, ó, logo G1. A gente pode colocar que a cor vai ser branco. Ó, show de bola. E aí no cantinho lá, a gente tem aqui um campinho de busca, né? Um buscar. Então vamos fazer lá. Campinho de busca, a gente pode colocar aqui um campo do tipo input, do type text. Aqui o placeholder a gente pode escrever buscar. Olha lá, ficou o campinho. Aí a gente só precisa estilizar agora esse campinho, para ele ficar mais bonitinho, né? Então a gente pode colocar aqui, a gente pode colocar uma classe aqui, input busca, nesse nosso campinho, input busca. Aqui a gente pode colocar que ele vai ter o background. A gente pode colocar uma cor mais escura, né? Vou colocar aqui um red, depois colocar mais escurão assim, ó. Ele ser mais escuro do que a parte ali onde a gente tem, ó. Beleza? A gente pode colocar a altura dele, ó, height. Vamos colocar uns 30 pixels. Vai ficar mais altinho, mais gordinho. Ficou muito gordinho. Aí é 20 pixels. Aí a gente pode colocar o border none, não tem nenhuma borda. A gente pode colocar aqui que ele vai ter borda arredondada, border radius. Vamos colocar 5 pixels. E aí a gente pode colocar um padding de 10 pixels em cima e embaixo. Na verdade, isso vai ser muito. 5 pixels em cima e embaixo. E na esquerda e na direita, 10 pixels para a gente ver como é que ele fica. Olha lá. Legal? Então, temos aqui um buscar. A gente pode colocar que o texto vai ser branco, né?
Então, a gente pode colocar aqui um color white. E aí a gente fez ali basiquinho, claro, não ficou 100% igual, mas fizemos aqui os elementos, né? A gente poderia estar colocando, né, aqui só para campo busca e logo G1, também uma borda amarela, só para a gente ver ali onde vai ficar os elementos, né? Já que você está entendendo a padronização de pensamento que a gente utiliza aqui na hora de fazer o projeto. Olha lá os elementos, como eles ficaram dispostos, organizados ali. Legal? Bem legal, né, pessoal? Agora o que você faz? Vai tirando as linhas guia. Então vamos tirar a linha guia aqui do nosso menu. Então a gente tem aqui caixa menus, vamos tirar essa linha guia. A gente inclusive reaproveitou para os 2 pontos. E vamos tirar também as bordas aqui desses elementos que a gente colocou agora por último, né? Legal? Bem show de bola, né, pessoal? Tá ficando bem legal. E aí vai ficar para você agora o desafio, vou te deixar esse desafio aí, de você fazer a próxima parte, a próxima sessão aqui, que é a sessão da capa do nosso G1. Então aqui na seção da capa, você vai reparar que a gente vai precisar de uma área aqui, vou colocar em roxo, aqui ó, a gente vai precisar de uma área onde vai ficar contido os itens da capa. E aqui dentro a gente ainda vai ter separado em 2 colunas. A gente vai ter uma primeira coluna e uma segunda coluna, onde vão estar os nossos itens, certo? Para a gente colocar ali dentro os cards e os elementos. Será que você consegue fazer isso daí? Consegue cumprir esse desafio? Fica aí a ideia de você tentar ver se consegue colocar em prática e mostrar o que você aprendeu aqui no método como a gente desenvolve. Eu espero do fundo do meu coração que essas dicas, esse jeito de desenvolver usando HTML, CSS e o display flexível, Flexbox, tenha te ajudado a clarear a forma como a gente pode estar desenvolvendo uma página, copiando, né? Usando essa técnica que eu chamo de fatiar o site em elementos de forma que fica mais visível, mais fácil de você acompanhar. Espero que tenha gostado da aula. Se gostou, deixa o seu like, que isso ajuda muito. Se inscreve no canal se não for inscrito e assiste um outro vídeo aqui do canal para continuar aprendendo mais de programação web. Conhece meu curso completo também de programação, que é bem show de bola. Forte abraço e até a próxima. Valeu!